Ministro, muito boa noite. Eu queria que o senhor começasse explicando para o nosso ouvinte quais foram as irregularidades descobertas pela CGU e por outros órgãos de controle do governo em relação a associações de aposentados e pensionistas do INSS que vinham recebendo aí repasses indevidos que eram descontados dos beneficiários. E como que esses repasses eram feitos sem a concordância dos aposentados e pensionistas do INSS. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para falar de um tema de utilidade pública, que é uma agenda do governo do presidente Lula, que é a agenda de combate à corrupção. Nós nos empenhamos muito nesse governo em enfrentar fraudes, em enfrentar o combate enfrentar a corrupção. Essa é uma agenda que o presidente Lula determinou que eu conduzisse à frente da CGU com muito rigor. E um produto dessas investigações foi exatamente esse caso que você traz à tona. É um caso que começa com uma investigação, uma auditoria da CGU no INSS, porque esses descontos estavam sendo feitos dos aposentados há muitos anos. É verdade que a possibilidade de descontos associativos, entidades que associam aposentados e fazem um desconto nas folhas de pagamento desses aposentados, essa possibilidade existe desde 1991. Então, esses descontos são feitos há muitos anos. Só que o que se notou, principalmente a partir de 2017, 2019, foi um aumento no valor desses descontos. E aí a CGU quis entender o que estava acontecendo. Os auditores da CGU quiseram entender o que estava acontecendo, fizeram uma auditoria, perceberam que muitos desses aposentados não tinham autorizado esses descontos. Que essas listas de aposentados que teriam autorizado esses descontos iam para folha de pagamento e muitos deles não tinham autorizado. E isso feito por entidades que tinham filiado esses aposentados indevidamente. Por conta disso, se detectou essa fraude. E no meio desse processo de investigação, a Polícia Federal também estava investigando esse assunto. E isso gerou uma operação, feita há 2 semanas atrás, da Polícia Federal com a CGU, que é uma operação de defesa dos aposentados e aposentadas brasileiros contra essa fraude que vinha acontecendo. Então, essa operação, de fato, foi uma operação bastante grande. Foram mais de 800 policiais e 80 auditores da CGU que fizeram essa investigação. E essa investigação agora, obviamente, depois da operação, ainda vai ter desdobramentos. Pois é, ministro, a partir da auditoria, dessa constatação, o que vem sendo feito pelos órgãos do governo federal envolvidos na investigação? Bom, acho que em primeiro lugar, o que é importante fazer foi feito logo no começo dessa operação, que foi suspender esses descontos. Então, não estão acontecendo mais esses descontos. As pessoas que tinham, os aposentados que tinham sido descontados no mês, na última folha de pagamento, o recurso não foi transferido para essas entidades. Então, na próxima folha de pagamento, os aposentados vão receber esses recursos de volta. Então, essa primeira coisa que precisava ser feita era suspender. Agora, evidentemente, precisa fazer uma avaliação sobre como lidar com esse tema, se o INSS tem condições ou não de seguir com esses descontos e como seria a fiscalização, ou se é o caso de esses descontos não acontecerem mais e ser uma relação entre a entidade e os seus associados diretamente, que tem que resolver essa questão via boleto, via Pix, qualquer coisa assim. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa, evidentemente, era responsabilizar e punir os culpados. Nós abrimos processo de responsabilização, o governo abriu processo de responsabilização contra essas entidades pela lei anticorrupção. Procedimentos administrativos vão ser... processos administrativos disciplinares estão sendo abertos contra os servidores públicos que tenham atuado eventualmente nessa fraude. E também, obviamente, a responsabilização de todos daquelas pessoas que participavam da direção dessas entidades ou que atuavam
dentro desse esquema. Tem gente aí nessa história que provavelmente atuou operando com essas entidades, montando um esquema para tirar dinheiro dos idosos e das idosas brasileiras. Acho que isso é importante ficar claro, né? Não era um recurso público que estava sendo desviado. Era o salário, né, uma parte do salário, um desconto que estava sendo feito no salário desses aposentados, que estava indo para essas entidades sem autorização dessas entidades, sem autorização desses aposentados. Então isso é muito grave, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira, que têm direito à sua aposentadoria e que merecem essa proteção do Estado. Por isso que eu acho que é muito importante frisar que nós fizemos essa operação para defender os aposentados e aposentadas brasileiras contra uma fraude que acontecia, como eu disse, há muitos anos. É importante dizer que essas entidades fraudadoras, praticamente todas elas, fizeram acordos de cooperação com o INSS para começar esses descontos antes de 2023. Uma só que não. Né? Então, elas fizeram, e muitas delas em 2021 e 2022. Né? Então, foi uma espécie de ovo da serpente que foi chocado ali em 2021 e 2022, e antes algumas também, e que gerou esse problema todo que nós identificamos e apuramos e coibimos com muita firmeza. A gente já sabe, ministro, quantos beneficiários do INSS foram lesados, e o senhor falou que esse tipo de associação começou a ser permitida, né, vamos dizer assim, começou a ocorrer em 91, mas que nos últimos anos aqui isso se intensificou, gerando esse aspecto de fraude, né? Então, assim, queria que o senhor explicasse um pouco melhor esse crescimento que ocorreu e quantos beneficiários podem ter sido lesados. Olha, hoje nós temos por volta, isso é uma estimativa, tá, de 7 milhões de aposentados que são alvos de desconto. Evidentemente, uma parte deles autorizou esses descontos. Existem entidades que prestam serviços, que dão apoio jurídico, que prestam auxílio funerário, que fazem uma série de atividades que o aposentado vê um valor naquilo, né, e resolve fazer esse desconto, se associar à entidade e autorizar esse desconto. Então, nós precisamos... até destacar isso, né, ministro? Nem toda associação é uma associação fraudulenta, né? Nós precisamos identificar quantos aposentados desse total, mais ou menos, que eu falei para vocês, foram de fato lesados. Esse é o trabalho que está sendo feito. E também pelo fato de que, como eu disse, foi estruturado um esquema que criou essas entidades, pelo menos é isso que está aparecendo das investigações, nesse período entre 2019 e 2022, né, em que essas entidades floresceram, fizeram acordos orquestradas por algumas pessoas que nem pareciam como, digamos, chefes dessas entidades, mas que operavam essas entidades para angariar, e na verdade, angariar é um nome até um pouco leve para essa história, né? Roubar esses recursos dos aposentados. Agora, ministro, a gente não pode encerrar a entrevista sem fazer um alerta sobre fake news, né? Sempre que algo em relação aos aposentados surge, muita gente mal intencionada aparece com mentiras, com o objetivo de criar pânico, né? Algo que o senhor considera importante desmentir nesse momento, onde as pessoas devem procurar informações confiáveis? É importante essa questão, porque tem muita gente que nessas horas tenta se... A gente acabou de acabar com um esquema de manipulação e fraude contra aposentados. Tem gente que está usando o que aconteceu para criar outro esquema de fraude e manipulação. Seja por meio de desinformação, seja por meio de tentar enganar as pessoas, né? De falar que as pessoas têm direito a determinados valores que eventualmente elas não têm, de vender terreno na lua, esse tipo de coisa. A gente precisa evitar isso. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou dizendo aqui, quem está sendo descontado, quem era descontado, não está sendo mais descontado. Então, ninguém precisa correr numa agência do INSS para falar, eu quero que pare o meu desconto. Já parou, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa que é importante dizer. Segunda coisa, tem muita gente de má fé que fica querendo confundir a cabeça das pessoas e falar de um esquema de 90 bilhões de reais e coisas desse tipo. Isso é fake news.
Não tem esquema de 90 bilhões de reais. As pessoas, 90 bilhões de reais foi o que foi emprestado no crédito consignado, o valor total apurado pelo TCU em 2023. Crédito consignado, claro, pode ter gente que está recebendo empréstimo sem ter pedido e tem que denunciar, e isso é importante que seja feito, mas crédito consignado não tem nada a ver com desconto associativo, são outras regras, é outra dinâmica, é outro tipo de controle, né? Muito mais apurado, inclusive, do que eram os controles dos descontos associativos. Se as pessoas tiverem dúvida, elas têm os canais do governo federal, elas têm o Meu INSS, elas têm o Fala BR e elas têm os outros canais oficiais do governo que elas podem acessar. O telefone 135, o telefone 135, que elas podem tirar as dúvidas. A gente está à disposição para responder. Muito bem, nós conversamos com Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Boa noite. Sueli Soares deu início ao seu negócio dentro de casa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela vendia óculos para vizinhos e pessoas próximas. Percebendo que tinha oportunidade de impulsionar as vendas, ela conseguiu o empréstimo de R$5 mil pelo programa Acredita no Primeiro Passo, que atende exclusivamente pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O recurso fez toda a diferença e hoje tem uma loja. Eu não tinha expectativa de aumentar, de sair, de comprar um ponto de comércio para ampliar minha ótica. E com esse dinheiro do Acredita, eu consegui comprar meu ponto de comércio e montar minha ótica. O Acredita no Primeiro Passo foi criado para atender famílias de baixa renda, que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CAD Único. Já foram ofertados mais de 726 milhões de reais, beneficiando 87 mil pessoas. Nesta semana, o programa foi regulamentado e durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou que a iniciativa quer ajudar o pequeno empreendedor. A ideia é pegar na mão, tirar ali daquela situação abaixo do limite da pobreza, levar para a condição de superação da pobreza e para a classe média. Ao todo, já foram ofertados mais de 3 bilhões de reais em cerca de 200 mil operações, nas modalidades Primeiro Passo e pelo Procred 360, que atende microempreendedores e microempresas com faturamento anual até R$360 mil. Reportagem Thaísa Vitória. A taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos caiu de 25% em 2019 para 14% em 2024, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados NEM, caiu para o menor nível dos últimos 12 anos. São cerca de 5.300.000 jovens nessa situação. O diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude, João Vitor Mota, explica o que contribuiu para o aumento da participação dos jovens no mercado de trabalho. A gente tem um aquecimento do mercado de trabalho e da economia, um crescimento dos vínculos formais, mas também a gente tem um crescimento das políticas públicas específicas de atendimento aos jovens, como a política de aprendizagem profissional, que está no seu melhor momento da história, com quase 650 mil jovens contratados, e também a política de estágio, que tem visto um crescimento muito grande no último período e impacta sobretudo os jovens. Também aumentou o número daqueles que estão inseridos em programas de estágios e de aprendizagem. Em 2023, foram registrados 624 mil estagiários no país. Esse número saltou para 990 mil no primeiro bimestre de 2025. A estudante de jornalismo Lara Oliveira, de São Paulo, comemora a conquista da sua primeira vaga. Uma grande oportunidade para mim de tudo que eu tô aprendendo na faculdade, na parte teórica, colocar na prática. Ajuda financeiramente, no meu caso ajuda a pagar a faculdade, mas também é muito mais a parte do conhecimento. Em relação aos aprendizes, o maior patamar foi registrado em novembro do ano passado, 637.500 jovens contratados. Reportagem Natália Kozlik. De um lado, Reino Unido, França, União Soviética e Estados
Estados Unidos. Eram os aliados. No lado oposto, o grupo conhecido como Eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra foi travada em várias frentes no Ocidente e no Oriente, mas a resistência dos soviéticos, que barraram várias tentativas de invasão alemã, virou orgulho nacional. E em toda a Rússia, no dia 9 de maio, é comemorado o Dia da Vitória contra o Nazismo. O desfile contará com a presença do presidente Lula. Os brasileiros, aliás, também contribuíram para derrotar as forças de Hitler. A decisão de entrar em campo na Segunda Guerra veio após países do eixo torpedearem navios brasileiros no Atlântico. Pouco mais de 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira partiram em 1944 para a Itália. Flaviano Isolan, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, destaca que o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para a Europa na Segunda Guerra Mundial. A Marinha mobilizou na época cerca de 7 mil militares que fizeram o trabalho, por exemplo, de escoltar navios de guerra e mercantes no Atlântico que estavam sob ameaça. Em relação à própria FEB, ela foi assim a única unidade militar que lutou na Europa, a única unidade militar do continente latino-americano que de fato enviou tropas para a Europa. A conquista que uniu Brasil e União Soviética no passado somaram-se uma série de passos diplomáticos que levaram à construção de uma relação sólida com a atual Rússia. A corrente de comércio entre os dois gigantes continentais em 2024 se aproximou dos 13 bilhões de dólares. A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, insumo essencial para o agronegócio. Também é um fornecedor fundamental de combustíveis à base de petróleo. Já o Brasil vende para os russos principalmente soja, café e carne de boi e de ave. O embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, ressalta a necessidade de ampliar o comércio com a Rússia. Acho que haverá, sim, do ponto de vista do nosso presidente, imagino, uma menção à questão da necessidade de a gente reequilibrar um pouco essa balança. Que nós importamos dois produtos que são fundamentais, né? Fertilizantes são fundamentais até para o nosso setor exportador e diesel também, mas nós queremos ampliar as nossas exportações para a Rússia. Além de acompanhar o desfile comemorativo do 9 de maio, o presidente Lula terá um encontro reservado com o presidente russo Vladimir Putin. O presidente Lula fica na Rússia até 10 de maio. De Moscou, na Rússia, Luana Karen. Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ultrapassou a marca de 650 milhões de reais em recursos aprovados para projetos de restauração ecológica desde 2023. O apoio financeiro está acontecendo por meio de 3 iniciativas: o Floresta Viva, com recursos do Fundo Socioambiental do BNDES, e o Restaura Amazônia e o Florestas do Bem-Estar, com recursos do Fundo Amazônia, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Na iniciativa Floresta Viva, o banco aprovou 231 milhões de reais em 8 editais que envolvem a restauração de quase 15 mil hectares em ecossistemas como manguezal, cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga. Com o Florestas do Bem-Estar, o edital, no valor de 23 milhões de reais, vai selecionar até 10 projetos para restauração com espécies nativas em uma área de 1.500 hectares, em toda a Amazônia Legal. Pelo Restaura Amazônia, o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente lançaram 9 editais desde dezembro de 2024, em valores que somam 400 milhões de reais para projetos de restauração ecológica com geração de emprego e renda. Segundo o superintendente da área de meio ambiente do banco, Nabil Kadri, essa marca de mais de 650 milhões de reais indica que o BNDES tem avançado no caminho para se tornar um banco cada vez mais verde e compromissado com a preservação ambiental. Para o BNDES, hoje só faz sentido pensar em desenvolvimento se ele for sustentável. Por isso, o foco do banco é integrar as agendas econômica, social, ambiental e climática, para que o país possa realizar a transição justa para uma economia neutra em carbono e alcançar prosperidade econômica. Mas o cenário é desafiador.
Com o aumento da temperatura do planeta e das emissões de gases de efeito estufa, plantar árvores e restaurar o meio ambiente é um dos caminhos para enfrentarmos essa crise climática e gerarmos renda e maior prosperidade para o nosso país. Além das iniciativas Floresta Viva, Restaura a Amazônia e Florestas do Bem-Estar, o BNDES também apoia o restauro florestal por meio de uma linha de crédito do novo Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Para mais informações, acesse agenciadenotícias.bnds.gov.br. Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação começou a pagar nesta quarta-feira, dia 7 de maio, a primeira parcela do PED Meia Licenciaturas. Ao todo, serão investidos pouco mais de 7 milhões de reais, com pagamento a 4.050 bolsistas que estão cursando regularmente o primeiro semestre de licenciaturas presenciais. O programa faz parte do Mais Professores para o Brasil e tem o papel de estimular o ingresso na carreira docente, concedendo um incentivo financeiro aos futuros professores durante a graduação, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana. Bons alunos que tiveram boas notas no Enem, que têm perfil para serem professores, eles possam acessar. Ele vai receber uma bolsa de R$1.050 por mês, sendo R$700 ele pode sacar todo mês e R$350 vai ficar numa poupança. O pagamento será feito por meio da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, até o 5º dia útil. Os estudantes receberão o recurso pelo Banco do Brasil. A abertura da conta é feita de forma automática. O beneficiário precisa apenas ativar a conta no aplicativo do banco, selecionando a opção Poupança Social. Para estudantes menores de idade, a ativação da poupança social deve ser feita em uma agência do Banco do Brasil. O bolsista deve estar acompanhado de um representante ou tutor legal com documento de identificação. A taxa de desistência na licenciatura de Física chega a 73% nas universidades. Esse programa é tão importante que é para atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem nas licenciaturas e permanecer. Porque vocês viram que metade desiste durante o caminho do curso. Em caso de dúvidas ou necessidades de suporte, o bolsista deve buscar um funcionário responsável pelo programa na própria instituição de ensino. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse as nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mais 200 afegãos vão ser beneficiados pelo Programa de Acolhida Humanitária por Patrocínio Comunitário, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação será realizada em parceria com a Associação Civil Mais, que vai receber o grupo no Paraná. Os afegãos vão ser conduzidos a uma base com 15 casas, salas de aula e consultório médico e odontológico. Com essa nova parceria, o Brasil passa a ter capacidade para acolher mais de 900 pessoas. Durante 6 meses, os acolhidos vão receber apoio completo: vacinação, atendimento de saúde, aulas de português, regularização documental e apoio à integração. Após esse período, serão encaminhados a outras cidades brasileiras, conforme seus perfis e vínculos familiares. A inclusão no mercado de trabalho será feita com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e de instituições locais, por meio de cursos profissionalizantes com tradução simultânea. Outras 7 entidades estão em fase de análise documental e do plano de trabalho para participar do programa. As organizações interessadas em atuar no acolhimento de afegãos no Brasil ainda podem enviar propostas à Secretaria Nacional de Justiça e seguir as regras do edital disposto no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com supervisão de Claudimário Carvalho, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério da Educação, o MEC, abriu nesta quarta-feira, 7 de maio, o período de adesão no programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE Equidade.
A iniciativa vai investir 1 bilhão e 300 milhões de reais até 2026 para melhorar a estrutura e a qualidade do ensino nas escolas públicas, com prioridade para instituições em situação de vulnerabilidade social. A adesão está disponível no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, e o prazo vai até o dia 6 de junho. Podem participar as secretarias estaduais e municipais de educação, além de escolas com unidades executora própria e listadas como elegíveis pelo MEC. O programa é coordenado pela Secretaria de Educação Continuada e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e abrange ações como salas de recursos multifuncionais, saneamento em escolas rurais e educação inclusiva para comunidades indígenas, quilombolas e surdas, entre outras. Até agora, mais de 28 mil escolas já foram beneficiadas com recursos aplicados entre 2023 e 2024. Os valores repassados variam conforme o número de estudantes e o tipo de ação selecionada. As escolas devem apresentar um plano de trabalho com as demandas prioritárias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O crédito do trabalhador já movimentou mais de 10 bilhões de reais em empréstimos consignados e atendeu quase 2 milhões de trabalhadores em todo o país. Criado para oferecer crédito com juros mais baixos, o programa permite trocar dívidas antigas por novas, com melhores condições e já mostra impacto nas finanças das famílias. Desde 25 de abril, é possível migrar empréstimos consignados ou créditos pessoais para a nova linha com taxas menores. A partir de 16 de maio, começa a portabilidade, que vai permitir a mudança de banco em busca de juros ainda mais vantajosos. O Ministério do Trabalho afirma que a medida estimula a concorrência entre instituições e protege o bolso do trabalhador. Hoje, os contratos têm valor médio de R$ 5.400, pagos em até 17 meses, com prestação de cerca de R$ 327. São Paulo lidera em volume contratado, seguido por Minas Gerais, Rio, Paraná e Rio Grande do Sul. O Banco do Brasil é o principal operador, com R$ 2.700.000 liberados. Ao todo, 35 instituições já oferecem o crédito em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU, não precisam mais ir presencialmente até o órgão público para tomar posse. O governo federal adotou um processo de admissão totalmente digital, realizado pela plataforma sougov.br. Tudo, desde a convocação até a assinatura do termo de posse, será feito online. Os candidatos serão convocados por e-mail e devem acessar o aplicativo ou o site do sougov.br para criar uma conta, preencher seus dados, enviar documentos e completar o perfil profissional. Após a análise, o termo de posse será assinado digitalmente com autenticação oficial e os dados serão automaticamente registrados no Sistema de Gestão de Pessoal. O novo sistema é fruto de parceria entre o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, o SERPRO, e o Ministério da Gestão e Inovação. A posse deve ocorrer em até 30 dias após a nomeação e o exercício em até 15 dias depois da assinatura. O governo alerta para que os candidatos fiquem atentos a golpes e utilizem exclusivamente os canais oficiais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Agência BNDES de Notícias. Com financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a estação Ambuitá, da linha 8 Diamante, foi inaugurada nesta segunda-feira 5 em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. A obra faz parte do projeto de expansão e modernização das linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos, que conta com apoio de 3 bilhões e 400 milhões de reais do BNDES.
A nova estação deverá atender em média 2.100 passageiros por dia, beneficiando principalmente os moradores dos bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá, com uma alternativa de transporte mais ágil, segura e eficiente. Com isso, espera-se uma redução no tráfego de ônibus e outros veículos na região. Na cerimônia de inauguração, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, disse que a parceria entre os entes públicos é fundamental para a execução de projetos estratégicos de infraestrutura. Toda a luta pela democracia era para respeitar o voto e permitir que os entes federados trabalhem junto à União, Estado e Município. Então, prefeito, pode ir para o BNDES, nós estamos lá para atender vocês e os demais prefeitos que estão aqui. E pode ter certeza que, independente da atitude partidária do presidente Lula, que é a parceria com São Paulo, estou olhando para o povo de São Paulo. O BNDES é o banco que mais investe nas obras de infraestrutura do governo de São Paulo. E tenho orgulho de estar trabalhando para o bem de São Paulo, trabalhando em parceria, porque é isso que a democracia precisa. Na ocasião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agradeceu a parceria do BNDES em projetos de mobilidade urbana. Na pessoa do presidente Mercadante, eu quero cumprimentar todos os servidores do BNDES, que são servidores extremamente profissionais, extremamente técnicos, e a gente tem hoje financiamento do BNDES nas obras de mobilidade urbana, nos investimentos de mobilidade. A gente tem o BNDES presente na linha 8, na linha 9, a gente tem o BNDES presente na linha 6, nas obras civis da linha 2, na compra dos trens da linha 2, a gente tem o BNDES presente no Rodoanel, no TIC, Campinas, São Paulo. A nova estação Ambuitá tem 2 plataformas de embarque e desembarque, saguão de entrada, bilheterias e sanitários acessíveis, paraciclo no térreo para acomodação de bicicletas e total acessibilidade, com elevadores, corrimãos, piso tátil e banheiros adaptados. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. A Receita Federal iniciou a Operação Fumos, do latim fumaça, para combater o comércio de cigarros convencionais e eletrônicos contrabandeados para o país. A ação ocorre em várias capitais do país, como Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Belo Horizonte. Dezenas de estabelecimentos estão sendo fiscalizados. Desde 2024, mais de 3.600.000 cigarros eletrônicos já foram apreendidos. Esses produtos são proibidos no Brasil e não têm qualquer controle sanitário. Segundo a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, eles contêm substâncias tóxicas que podem causar doenças respiratórias, cardíacas e danos ao cérebro, com efeitos especialmente nocivos em jovens. Além dos riscos à saúde, o contrabando alimenta o crime organizado, gera perdas para os cofres públicos, sonega impostos e prejudica empresas legais. Os responsáveis pelas mercadorias apreendidas podem responder por contrabando. Os estabelecimentos ainda terão CNPJ suspensos. De acordo com a Receita Federal, mais ações do tipo podem ser esperadas para os próximos meses. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, promove nesta quinta-feira, dia 8, em Teresina, o evento BNDES Mais Perto de Você, dirigido aos micro, pequenos e médios empresários. O encontro será no espaço de eventos 1 do Teresina Shopping, a partir das 2h30 da tarde, com entrada gratuita. Na ocasião, funcionários do BNDES vão apresentar as principais linhas de financiamento do banco, como soluções para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e crédito para projetos de investimentos. Os empresários poderão tirar dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios, além de conhecer as alternativas do BNDES às garantias reais para empréstimos. De acordo com o chefe do Departamento de Relacionamento do banco, Arthur Rezende, os empresários também poderão participar de rodadas de negócios. A ideia é atender os empresários de Teresina e região, conversar com esses empresários, entender as demandas que eles possuem, né? E a partir desse diagnóstico oferecer linha de crédito, de garantia, para que eles possam ter apoio no desenvolvimento dos seus negócios. O BNDES não vai estar sozinho, nós vamos ter outros parceiros participando conosco. Teremos representantes de instituições financeiras que operam repasse de BNDES.
disse, durante a rodada de negócios, esses empresários poderão comparar o que é oferecido a eles, né, pelas diferentes instituições e avaliar quais as melhores oportunidades para tomarem as suas decisões com as melhores informações possíveis. As inscrições para o evento BNDES mais perto de você podem ser feitas no site bndes.gov.br/mais perto. Reportagem André de Barros Lima. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A produção de petróleo e gás natural no pré-sal brasileiro registrou recorde em março deste ano. O índice chegou a 3,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que representa quase 80% da produção nacional total nesse período. As informações estão no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A produção recorde reflete o avanço tecnológico e operacional do setor, especialmente na Bacia de Santos, onde estão concentrados os maiores volumes extraídos. O Campo de Tupi foi o principal produtor do país, com média diária de 780 mil barris de petróleo e 39 milhões de metros cúbicos de gás natural. O aproveitamento do gás natural também se destacou, atingindo 96% de todo o volume produzido, com quase 47 milhões de metros cúbicos por dia disponibilizados ao mercado. A Petrobras segue como principal operadora do setor, responsável por 90,2% da produção nacional, considerando os campos em que atua sozinha ou em consórcio. Informações mais detalhadas podem ser acessadas no site da ANP, www.anp.gov.br. O Ministério de Minas e Energia participou nesta terça-feira de audiência no Superior Tribunal de Justiça voltada às ações judiciais relacionadas à Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Responsável pela gestão do programa, o Ministério quer garantir a segurança jurídica, a concorrência leal entre as distribuidoras e a continuidade da execução do programa como instrumento central da Política Nacional de Descarbonização do setor de transportes. As ações em tramitação no Poder Judiciário tratam principalmente do cumprimento das metas individuais pelas distribuidoras de combustíveis e da aplicação de sanções administrativas em caso de descumprimento. Durante a reunião, juntamente com a Advocacia Geral da União, o MME deixou evidente que o RenovaBio é resultado de uma ampla articulação entre o governo, a sociedade civil e o setor produtivo e que a previsibilidade regulatória é essencial para garantir a sinalização adequada de longo prazo aos investimentos em biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância do RenovaBio para que o Brasil, que hoje é um exemplo para o mundo, avance nas metas de descarbonização. O programa promove a justiça entre os agentes do mercado e contribui para que o Brasil cumpra os compromissos ambientais firmados no Acordo de Paris, com foco na redução de emissões no setor de transportes, um dos principais responsáveis pelas emissões nacionais, ressaltou o ministro. É uma política construída para atender ao interesse público, acrescentou o ministro, unindo segurança jurídica, previsibilidade e sustentabilidade. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lizzy Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério da Educação, MEC, divulgou a classificação das vagas remanescentes do FIES para o primeiro semestre de 2025.
Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes precisam ir à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, CPSA, da instituição, onde foram pré-selecionados nos dias 7 e 8 de maio, no horário de atendimento, para comprovar as informações fornecidas na inscrição. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares do FIES. Elas são para estudantes que conseguem cumprir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre de 2025 no curso, turno e local escolhido. O edital informa que 50% das vagas são reservadas para candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico, conforme as regras do FIES Social. Também haverá vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da população de cada estado. Os selecionados pelo FIES Social podem financiar até 100% dos custos educacionais. Eles vão ser identificados automaticamente pelo FIES Seleção a partir dos dados do CadÚnico. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, sendo 67.301 para o primeiro semestre. As vagas restantes vão ser disponibilizadas no segundo semestre de 2025, incluindo aquelas não preenchidas nas vagas remanescentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Educação, MEC, divulgou a classificação das vagas remanescentes do FIES para o primeiro semestre de 2025. Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes precisam ir à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, CPSA, da instituição, onde foram pré-selecionados nos dias 7 e 8 de maio, no horário de atendimento, para comprovar as informações fornecidas na inscrição. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares do FIES. Elas são para estudantes que conseguem cumprir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre de 2025 no curso, turno e local escolhido. O edital informa que 50% das vagas são reservadas para candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico, conforme as regras do FIES Social. Também haverá vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da população de cada estado. Os selecionados pelo FIES Social podem financiar até 100% dos custos educacionais. Eles vão ser identificados automaticamente pelo FIES Seleção a partir dos dados do CadÚnico. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, sendo 67.301 para o primeiro semestre. As vagas restantes vão ser disponibilizadas no segundo semestre de 2025, incluindo aquelas não preenchidas nas vagas remanescentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a oferecer gratuitamente a cirurgia reconstrutiva de lábio leporino e fenda palatina. A medida está prevista na Lei 15.133, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. A nova legislação garante não apenas a cirurgia, mas também todo o acompanhamento necessário ao tratamento completo. Segundo o SUS, vai ser disponibilizado atendimento multidisciplinar, que inclui fonoaudiólogos para reeducação da fala, ortodontista para correções dentárias e psicólogos para apoio emocional, conforme a necessidade de cada caso. O tratamento vale tanto para crianças quanto para adultos. Recém-nascidos com diagnóstico pré-natal ou confirmado logo após o parto terão prioridade no encaminhamento para centros especializados. O objetivo é iniciar o acompanhamento clínico e planejar a cirurgia o quanto antes, promovendo uma recuperação mais eficaz e melhores resultados a longo prazo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás natural no pré-sal em março. Foram mais de 3,7 milhões de barris por dia, o que representa quase 80% de tudo que o país produziu no período. A maior parte saiu da Bacia de Santos, onde estão os maiores campos. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O campo de Tupi puxou a fila, com média de 780 mil barris de petróleo por dia e mais de 39 milhões de metros cúbicos de gás natural. Entre as plataformas, destaque para a FPSO Sepetiba, que liderou na produção de petróleo, e a FPSO Guanabara, campeã no gás natural. As duas operam na área do Campo de Mero. O aproveitamento do gás também foi alto, 96,5% do volume total chegou ao mercado, com quase 47 milhões de metros cúbicos por dia. A Petrobras segue como principal operadora do setor, responsável por mais de 90% da produção sozinha ou em consórcio. Em março, a produção veio de 6.466 poços espalhados pelo país, 528 no mar e quase 6 mil em terra. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Agência BNDES de Notícias. Com financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a estação Ambuitá, da linha 8 Diamante, foi inaugurada nesta segunda-feira 5 em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. A obra faz parte do projeto de expansão e modernização das linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos, que conta com apoio de 3 bilhões e 400 milhões de reais do BNDES. A nova estação deverá atender em média 2.100 passageiros por dia, beneficiando principalmente os moradores dos bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá, com uma alternativa de transporte mais ágil, segura e eficiente. Com isso, espera-se uma redução no tráfego de ônibus e outros veículos na região. Na cerimônia de inauguração, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, disse que a parceria entre os entes públicos é fundamental para a execução de projetos estratégicos de infraestrutura. Toda a luta pela democracia era para respeitar o voto e permitir que os entes federados trabalhem junto à União, Estado e Município. Então, prefeito, pode ir para o BNDES, nós estamos lá para atender vocês e os demais prefeitos que estão aqui. E pode ter certeza que, independente da atitude partidária do presidente Lula, que é a parceria com São Paulo, estou olhando para o povo de São Paulo. O BNDES é o banco que mais investe nas obras de infraestrutura do governo de São Paulo. E tenho orgulho de estar trabalhando para o bem de São Paulo, trabalhando em parceria, porque é isso que a democracia precisa. Na ocasião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agradeceu a parceria do BNDES em projetos de mobilidade urbana. Na pessoa do presidente Mercadante, eu quero cumprimentar todos os servidores do BNDES, que são servidores extremamente profissionais, extremamente técnicos, e a gente tem hoje financiamento do BNDES nas obras de mobilidade urbana, nos investimentos de mobilidade. A gente tem o BNDES presente na linha 8, na linha 9, a gente tem o BNDES presente na linha 6, nas obras civis da linha 2, na compra dos trens da linha 2, a gente tem o BNDES presente no Rodoanel, no TIC, Campinas, São Paulo. A nova estação Ambuitá tem 2 plataformas de embarque e desembarque, saguão de entrada, bilheterias e sanitários acessíveis, paraciclo no térreo para acomodação de bicicletas e total acessibilidade, com elevadores, corrimãos, piso tátil e banheiros adaptados. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, vai oferecer 3.352 vagas em 35 órgãos federais. O certame é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, e segue o mesmo formato da primeira edição, com inscrições por blocos temáticos e provas previstas em 228 cidades do país. O MGI lidera com 1.676 vagas para cargos como analista técnico-administrativo, assistente social e médico. O Ministério da Saúde oferece vagas para profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Agências reguladoras como a ANP, a ANAC e a NTT abrem centenas de vagas em setores estratégicos. Também há oportunidades em comandos militares, no Hospital das Forças Armadas e em instituições como Fundage, IFAM e ITI.
A segunda edição do concurso traz melhorias para tornar o processo mais ágil e seguro. O CPNU 2 vai ter 2 etapas de provas. A primeira, com questões objetivas, está prevista para outubro. A segunda, com provas discursivas, deve ocorrer em dezembro, mas apenas para os classificados. Além disso, haverá inclusão de código de barras dos cadernos de resposta para aumentar a segurança e facilitar a correção, sem substituir outras medidas já existentes. O edital ainda não foi publicado e as inscrições não foram abertas. O MGI reforça que não há cobrança de taxas nesse momento e que informações oficiais devem ser consultadas apenas nos canais oficiais do Ministério. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Ministério das Comunicações ampliou a distribuição gratuita de kits de antena parabólica digital para famílias inscritas no Cadastro Único em 323 municípios do país. Agora, mesmo quem não possui antena tradicional pode solicitar o equipamento. A medida beneficia moradores de 16 estados e busca garantir acesso à TV aberta via satélite em áreas com baixa cobertura de sinal terrestre. A substituição das parabólicas antigas é necessária por causa da interferência gerada pelo sinal 5G, que usa a mesma faixa de frequência. Os kits oferecem som e imagem em alta definição, maior estabilidade e até 100 canais. Famílias que já possuem parabólica convencional têm até 30 de junho para agendar a instalação pelo site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. Repetindo, sigaantenado.com.br ou 0800 729 2404. De acordo com o Ministério, vão ser divulgados em breve os prazos e os procedimentos para que beneficiários que ainda não possuem parabólica e que moram nesses 323 municípios contemplados pela nova portaria possam solicitar o equipamento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Das 4.910 redes que pactuaram matrículas no programa Escola em Tempo Integral, 2.461 finalizaram até 30 de abril a declaração de dados para o ciclo 2024-2025. O número representa 50,1% do total e equivale a 224.011 matrículas declaradas, segundo o Ministério da Educação, MEC. O prazo para que estados e municípios concluam a etapa vai até sexta-feira, 9 de maio. A declaração deve ser feita no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, CIMEC, no módulo ETI 2024-2025. Essa etapa é obrigatória para que os entes recebam recursos da assistência financeira do programa. Entre os estados, apenas Rio Grande do Norte, Tocantins, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina finalizaram a declaração. No total, as redes estaduais declararam apenas 8,5% das matrículas pactuadas. As regiões Sudeste e Centro-Oeste ainda não registraram nenhum dado. Entre as redes municipais, mais de 50,3% finalizaram a declaração. Municípios com até 20 mil habitantes lideram a adesão, com quase 53% de matrículas declaradas. Segundo o MEC, no primeiro ciclo do programa entre 2023 e 2024, foram registradas mais de 965 mil matrículas em tempo integral. Até 2026, o objetivo do governo federal é apoiar a criação de 3.200.000 novas matrículas em todas as etapas e modalidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás natural no pré-sal em março. Foram mais de 3,7 milhões de barris por dia, o que representa quase 80% de tudo que o país produziu no período. A maior parte saiu da Bacia de Santos, onde estão os maiores campos. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O campo de Tupi puxou a fila, com média de 780 mil barris de petróleo por dia e mais de 39 milhões de metros cúbicos de gás natural. Entre as plataformas, destaque para a FPSO Sepetiba, que liderou na produção de petróleo, e a FPSO Guanabara, campeã no gás natural. As duas operam na área do Campo de Mero.
O aproveitamento do gás também foi alto, 96,5% do volume total chegou ao mercado, com quase 47 milhões de metros cúbicos por dia. A Petrobras segue como principal operadora do setor, responsável por mais de 90% da produção sozinha ou em consórcio. Em março, a produção veio de 6.466 poços espalhados pelo país, 528 no mar e quase 6.000 em terra. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Mais de 225 mil estudantes do Brasil inteiro estão na disputa da 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. A competição começou na última segunda-feira, dia 5, e já bateu recorde. São mais de 57 mil equipes inscritas, cada uma com 3 alunos e um professor. A primeira fase vai até sábado, dia 10 de maio. Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a edição deste ano traz o tema Informação, Produção, Circulação, Limites e Possibilidades. A ideia é fazer os jovens pensarem sobre o papel da mídia e como ela ajuda ou atrapalha a construir a memória histórica do país. A Olimpíada tem 6 fases online e uma grande final presencial. As provas misturam história do Brasil com geografia, literatura, arqueologia, cultura e atualidades. A lista com os nomes das equipes que vão para a final presencial sai no dia 21 de junho. A comissão organizadora ainda vai divulgar o horário. A prova final acontece no dia 30 de agosto na Unicamp, em Campinas, São Paulo. E a cerimônia de premiação acontece no dia seguinte, 31 de agosto. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O governo federal abriu um novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Municípios que quiserem participar têm até o dia 20 de maio para enviar o pedido. A modalidade da vez é a compra com doação simultânea. A Prefeitura pode fazer parte da iniciativa por meio de um formulário eletrônico disponível no site gov.br/secom. O PAA compra alimentos de agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais. Esses mantimentos vão direto para quem mais precisa: escolas públicas, restaurantes comunitários, abrigos e projetos sociais que lutam contra a fome. Só em março o governo comprou mais de 2.000 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Os investimentos superaram a casa dos 15 milhões de reais e 5.545 produtores foram beneficiados em todo o país. No total, 200 tipos de alimentos chegaram a pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Foi sancionada a lei que altera a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Agora, o texto garante de forma clara o direito à nutrição adequada e à terapia nutricional para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. A medida representa um avanço na promoção da saúde integral e do bem-estar das pessoas autistas no Brasil, pois muitas delas apresentam restrições alimentares severas, seletividade alimentar ou condições metabólicas específicas que exigem acompanhamento profissional e planejamento nutricional individualizado. O Congresso aprovou o projeto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou. A nova regra passa a valer em todo o país. A expectativa é que o texto ajude a melhorar o atendimento nos serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Antes da atualização, a norma já previa o direito a diagnóstico precoce, tratamento, terapias, educação e inclusão social. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O governo brasileiro recebeu autorização pelas autoridades sanitárias da Austrália para a exportação de pescado de origem extrativa do Brasil para aquele mercado. A abertura do mercado australiano representa oportunidade estratégica para os exportadores nacionais, especialmente na comercialização de atum, pescada, lagosta e curvina, entre outras espécies de elevado valor agregado. Em 2024, o Brasil exportou mais de 400 milhões de dólares em pescados. Com a autorização, o agronegócio brasileiro alcança a 57ª abertura de mercado em 2025, totalizando 357 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.
Essa abertura é fruto do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Pesca e Aquicultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A nova Carteira de Identidade Nacional, SIM, já está nas mãos de 25 milhões de brasileiros em todo o país, divulgou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta segunda-feira, dia 5. O documento vai substituir completamente o antigo RG até 2032, garantindo mais segurança, melhor identificação e a prestação de melhores serviços públicos digitais para a população. Somados, os estados de Minas Gerais e São Paulo são responsáveis por cerca de 25% dos documentos emitidos, mas Piauí e Acre estão à frente quando considerada a parcela da população com a nova identidade, 33% e 25%, respectivamente. A emissão da SIM começou em 2022, mas teve um crescimento acelerado a partir do final de 2023, principalmente entre jovens de até 19 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Ministério da Saúde intensificou as ações de prevenção da síndrome respiratória aguda grave diante do aumento de casos no Brasil. Nessa terça-feira, dia 6, a pasta anunciou um incentivo anual de R$100 milhões para reforçar o atendimento a crianças no SUS, público que tem registrado aumento nas hospitalizações. A portaria sobre o repasse foi publicada no Diário Oficial da União. O cenário atual de casos de SRAG é marcado pela predominância do vírus sincicial respiratório em crianças pequenas e pelo crescimento das infecções por influenza e em idosos. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, em 2025 foram notificados 45.228 casos de SRAG, sendo 42,9% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Como parte da resposta, o Ministério da Saúde promoverá o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o país, marcado para 10 de maio. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.